Meu Deus, a pessoa resolve gravar vídeos, muitos vídeos com muitos livros e empilha tudo aqui na frente. Espero que não caia. Não, tá, deu certo, não caiu, ufa. Ai. Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e eu venho aqui no canal Vale da Luz com mais uma vídeo resenha. Esse mês de abril que tem de vídeo resenha, e aqui no Vale da Luz vai ter muitos vídeos também. Tô já com a garganta doendo, estou gravando um vídeo atrás do outro, acho que esse já é o quarto vídeo que eu gravo. Hoje, dia 7 de abril de 2025, já gravei uns 3 vídeos falando de livros, sendo que o primeiro acho que vai levar quase 1 hora, só para vocês terem uma ideia. Mas é um vídeo que vai no canal, no outro canal. Gente, depois de cerca de 2 horas gravando vídeo, os neurônios estão um pouco afetados, mas vamos focar na vídeo resenha do livro que eu venho falar para vocês, que é a Fórmula da Velocidade, não, da Felicidade. Para quem não viu o meu vídeo de metas literárias e meta de leitura de 2025, lá no meu outro canal tem esse vídeo. Eu vou deixar no final desse vídeo o link para vocês assistirem. Eu mostro todos os livros que eu quero ler em 2025. Tá faltando só 7 livros. De uma pilha de 25 está faltando só 7. E esse aqui estava na pilha. E a meta de leitura desse ano tem um tema, livros que eu ganhei de presente. E esse livro aqui eu ganhei do meu amigo Kleber. Já fui ver o bilhetinho que eu colo em todos os livros que eu ganho de presente, ele me deu em setembro de 2024. E eu sorteio, né? Eu estou sorteando a minha próxima leitura. E essa aqui foi uma das minhas últimas leituras. Essa aqui, se eu não tô enganado, eu li em março. Eu tô lendo tanta coisa, gente, que eu já não sei o que eu li em fevereiro, o que eu li em março, enfim. Mas é um livrinho fino. Eu não tinha lido nada desse autor, Jamiro dos Santos Filho. É da editora M. É um livro fininho, tem 176 páginas, então se você é uma pessoa que lê um pouquinho rápido, num sábado e um domingo tu consegue ler. Se não, mas é um livrinho assim que você lê em seguida, não fica meses lendo ele. Quando eu comecei a leitura desse livro, sinceramente, eu não sabia o que esperar, né? Eu fui assim, sem expectativa nenhuma, e eu gostei tanto, porque fala aqui do autor, do Jamiro dos Santos, tá aqui a foto dele, e ele basicamente conta uma experiência que ele teve, e enfim, ele é bem envolvido no espiritismo, e uma das coisas que ele faz é dar palestras em todo o Brasil. E numa dessas viagens para dessas palestras, ele acaba parando numa cidadezinha e ele acaba fazendo amizade com um senhorzinho, que é cego, mas parece que sente a presença dele e os dois acabam tendo uma ligação muito forte. E ele só fez uma paradinha nessa cidade, gente, para descansar, para ir até a cidade realmente que ele daria uma palestra. E uma das palestras que ele daria seria sobre felicidade, a fórmula da felicidade. E ele estava num dilema muito grande, porque ele não sabia o que falar sobre isso, né? Qual a fórmula da felicidade? Então, ele cria essa ligação muito forte com esse senhor, que é cego. Ele vai para cidades que ele tem palestras agendadas para ministrar, ele dá essas palestras e ele poderia ir para a casa dele por um outro caminho. Mas ele sente algo dentro dele para voltar para essa cidade e dar um tchau para esse senhor. E quando ele chega nessa cidade, o carro dele acaba tendo problema, ele precisa ficar nessa cidade mais do que ele gostaria, então ele acaba frequentando a casa desse senhor e esse senhor acaba contando uma experiência que teve de um centro espírita que ele frequenta. Foi um palestrante que também era cego e que não caminhava, que é o Jerônimo Mendonça. Ele ficou conhecido
O Gigante Deitado, ele era mineiro. Eu não tinha ouvido falar do Gigante Deitado, do Jerônimo Mendonça. E esse senhor, ele tem essa experiência de ir na casa espírita, estar o Jerônimo, né, o Gigante Deitado, que como ele era conhecido, ele era mineiro. Então, sim, era um palestrante, era um espírita. E ele conta pro Jamir essa experiência. E o que ele aprendeu sobre a fórmula da felicidade. Então, o Gigante Deitado passa essa fórmula nessa palestra que ele ministra, e esse senhorzinho passa pro Jamir essa fórmula da felicidade, que é como se fosse uma pirâmide, é como se fosse um apartamentozinho que você tem que escalar, degrau por degrau. Então, se tu quiser alcançar lá o topo, você vai ter que subir degrau por degrau. Cada degrau é uma virtude, é um valor. E aqui no livro vai sendo explicado cada um desses valores, dessas virtudes. Então, o primeiro degrau é sobre tal valor. Então, é trabalhado esse valor, é explicada a importância desse valor. Aí a pessoa que adquire esse valor dentro de si, vai para o segundo patamar, aí vai subindo. E a junção desses valores, né, dessas virtudes, é a fórmula da felicidade. E algo que eu achei muito legal aqui no livro é que deixa claro, o ser humano não é perfeito. Não é que ele tenha que ser perfeito em todas essas virtudes, não é que ele assim, ele tenha que ser assim 100%, sei lá, solidário, humilde, não é. Mas é ele ir trabalhando e trazendo essas virtudes para o dia a dia. Cometer erros vai acontecer. As pessoas não são perfeitas e não está se exigindo a perfeição, não está se exigindo um comportamento 100% exemplar, uma correção assim, porque muitos de nós acaba se cobrando muito em relação a atitudes. Eu confesso que eu sou muito assim. Eu me cobro muito em relação a certas atitudes. E aqui no livro fala sobre isso, não é questão de ser perfeito em cada uma dessas virtudes, mas é de buscar elas, de trazer para a nossa vida e ir aperfeiçoando. É começar a trabalhar essas virtudes dentro da gente. E essa seria a fórmula da felicidade. É um livrinho fininho, mas quando terminei de ler esse livro, parecia que eu tinha lido um livro de 400 páginas, assim. Foi essa sensação de tamanho aprendizado que eu tive, de tamanha quantidade de informação que eu absorvi. Eu quero, inclusive, revisar esse livro, porque eu quero fazer o desenho de todas essas virtudes e deixar dentro da minha agenda, de um local que eu mexa com frequência para mim não esquecer dessa fórmula da felicidade. Deu para notar que eu marquei muita coisa. Não sei se vocês vão conseguir ver, acho que assim fica melhor. E, gente, eu sublinhei muita coisa. Isso aqui são apenas alguns post-its que eu coloquei, mas tem muita coisa sublinhada nesse livrinho. Então, sim, esse livro aqui é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ler e ver em alguma loja, ver para venda, adquira, gente. A Fórmula da Felicidade, do Jamiro dos Santos Filho, é da editora M. Então, se tiver a oportunidade de ler, leia, porque é maravilhoso esse livrinho. Então, essa aqui é mais uma vídeo-resenha de um livro que eu li agora em março deste ano. Mais uma leitura maravilhosa. E eu vi o quanto eu fui feliz de ter colocado essa meta de livros que eu ganhei de presente para ler esse ano, porque eu estou lendo tanta coisa maravilhosa. Não teve um livro que eu diga assim, esse eu não gostei. Teve um livro que não foi espírita, que eu li, que eu senti um pouquinho mais de dificuldade com a leitura. Mas não é que eu não gostei, eu apenas senti um pouquinho de dificuldade em certos pontos da leitura, só que todos os livros que eu li nesse ano de 2025, gente, todos eu gostei. E esse aqui
Foi mais uma leitura maravilhosa desse ano. Então eu deixo como dica, eu não conhecia, nunca tinha visto esse livro. Então às vezes ganhar de presente, né, é tão bom, porque você acaba tendo contato com livros que você não conhece e acaba descobrindo obras maravilhosas. Então, como eu disse para vocês, eu vou deixar o videozinho com a minha meta de leitura de 2025 aqui para vocês conferirem. Convido vocês para se inscrever neste canal, no meu canal principal, e deixem sugestões de vídeos aqui embaixo também. Vídeos sobre assuntos que vocês queiram, deixem sugestões aqui, que assim que possível eu gravo aqui para vocês. Até o próximo vídeo.